Então sejam bem-vindos a essa nossa nova série. Nós vamos estudar e vamos entender um pouco a obra de Santa Teresa d'Ávila, o Castelo Interior. Nós vamos apresentar então nesta série a obra que Teresa escreveu a pedido das irmãs, né? E ela foi escrita no século XVI e mostra que até os dias de hoje é possível, seguindo esses passos de Teresa, ser um místico como ela. Mas para isso nós precisamos então de um mapa, um guia que nos leve para longe do nosso ego e nos aproxime do nosso ser transcendente. Um self unido com o divino ao mesmo tempo que esteja aterrado em nossa humanidade. O segredo é transcender, mas sem deixar de ser humanos. Teresa nos apresenta um caminho místico que é fato, né, é verificado na experiência, por isso nós podemos dizer que ele é científico, né? É científico do ponto de vista que ele pode ser verificado pela experiência. Por isso, para ser experimentado em todas as épocas, por todas as pessoas, é possível, portanto, ser experimentado em todo momento da nossa vida, em qualquer época. Infelizmente, nós temos a falsa noção de que é preciso ser santo para ser místico. Santa Teresa nos mostra o contrário, que é preciso, sim, ser místico para ser santo. A única coisa que nós precisamos fazer é estar dispostos a fazer uma jornada. O Senhor, então, é que nos fará entrar nesta jornada. Castelo Interior é um trabalho de Teresa, que Teresa escreveu depois de ter tido uma visão. Uma visão do quê? Uma visão da alma. Ela não teve uma visão de Deus, ela teve uma visão da alma. E a alma lhe pareceu como um diamante brilhante, como um castelo de cristal, com muitas mansões dentro dele. Especificamente, ela descreve 7 mansões, cada uma contendo numerosos cômodos. Existe uma mansão central, e nesta mansão central é que habita Jesus. E essa visão da estrutura da alma se tornou para ela o mapa da jornada interior, o mapa que leva à purificação, à iluminação e à união com o sagrado. O que a entrada nesse castelo faz em nós? Ela nos faz embarcar em uma jornada que irá nos transformar e transformar a nossa relação com Deus e a nossa relação com o mundo. E ao final nós teremos aprendido que não precisamos deixar a nossa casa, que não precisamos deixar alguma coisa para ter união com Deus, para encontrar-nos com Deus e nos encontrar com a sua graça. Vamos aprender que a oração tem um poder sem limites e que para entrar na contemplação, nós não precisamos necessariamente nos recolher na solidão. De fato, isso irá requerer grande coragem de espírito, pois mesmo que nossa alma esteja na companhia íntima divina, é preciso ajuda para entender essa intimidade, identificar as mensagens recebidas durante essa intimidade e atender aos seus apelos. A obra de Teresa, portanto, é um guia para essa jornada. Aliás, a obra foi escrita para atender aos desejos das irmãs do seu convento, porque elas viam um halo luminoso em volta da santa, viam que ela tinha uma intimidade sem precedentes com Deus e elas quiseram também elas mesmas entrar nesse mistério. Teresa nasceu em Ávila, na Espanha, em 28 de março de 1515 e morreu em 4 de outubro de 1582. Sua família era judia, que se converteu ao catolicismo justamente durante a Inquisição. A vida da santa foi modelo para as carmelitas até hoje. Até hoje elas têm o costume de, quando emitem os votos perpétuos, elas se vestem de noiva e não de freira, de noiva,
representando que elas, a partir daquele momento, entram numa união divina com Jesus, uma união esponsal da esposa para com seu esposo, assim como nós vemos no Cântico dos Cânticos, que simboliza a alma desejosa de encontrar-se com seu amado. Mas não podemos pensar em Teresa como uma mística desde o dia que nasceu. Ela não foi uma mística desde o dia que nasceu. Ela não se tornou uma mística no tempo da adolescência ou do começo da sua juventude. Na verdade, ela nunca teve um desejo de intimidade com Deus nessa época e nem mesmo pensava em ser freira. Com 12 anos de idade, ela foi mandada para estudar em um convento pelo seu pai, porque a mãe de Teresa havia morrido e ele não se via na condição de educá-la. Teresa sofreu terrivelmente a morte da sua mãe durante muito tempo. E ela então, quando foi encaminhada para o convento, ela sentiu que esses laços com a sua família estavam se desfazendo. Depois de 18 meses vivendo com as freiras, ela sentiu um chamado vocacional, mas não para ficar ali naquele convento. Ela queria ser monja, ela queria viver numa vida contemplativa. Com a idade de 18 anos, então, ela entra no Carmelo, que era chamado do Carmelo da Encarnação, e ela entra contra a vontade do pai. O pai não queria que ela se tornasse uma monja. Não sei se o pai queria que ela se tornasse uma freira. Né? Ela estava no convento só para estudar, não era para ser freira. Mas mais tarde, o pai de Teresa é profundamente tocado pela vocação da sua filha. E ele também se torna, então, um cristão devotado. Se ele havia se convertido só para fugir da Inquisição, não se sabe disso, mas agora não, agora ele se converte de coração ao cristianismo, vendo o exemplo da sua filha. Na sua autobiografia, Teresa não detalha as 2 primeiras décadas da sua vida como freira. E ela diz que esse período para ela não interessava, porque ela dizia que ela negligenciava Deus, porque ela gostava do convento, do Carmelo, ela gostava mais da vida social do Carmelo. Nós não podemos pensar em Carmelo como nós vamos ver hoje, né? As freiras atrás da grade, vivendo uma vida de sacrifício, de silêncio, né? Nós víamos uma festa, né? Na história, quem leu a história de Santa Teresa vai ver como era o convento naquela época. Tinha dança, tinha música, instrumentos musicais, e ela gostava de tudo isso. Então ela falava que era freira porque ela gostava da vida social do convento. Gostava de dançar, ela tocava tamborim, tocava bateria, ela dançava, né? Mas ela amava cozinhar, principalmente comer aquilo que ela cozinhava. Então ela inventava receitas e ela mesma experimentava essas receitas. Ela dizia que as suas orações nesse período eram tediosas, chatas, vazias, que não passavam de uma repetição de fórmulas, de rituais. Ela só rezava porque estava escrito lá no livro as orações, então ela só repetia aquilo que estava escrito. Mas aos 39 anos de idade, Teresa teve uma explosão mística que mudou completamente a sua vida. Ela disse que esse foi o dia da sua conversão. Não que ela não fosse convertida, não que ela não vivesse, né, de fato a verdade da fé, né? Mas a espiritualidade para ela era alguma coisa muito exterior. Você poderia dizer que ela era uma pessoa convertida só pela sua exterioridade, mas não pela sua interioridade. Aos 39 anos, a conversão dela, como ela diz, ela fala que se converteu nesse dia, ela aconteceu enquanto ela estava caminhando pelo corredor do convento. Como ela fazia todos os dias, caminhando pelo corredor, né, rezando, talvez ali o terço, né. Mas enquanto ela caminhava, ela parou diante de uma estátua que tinha no mosteiro. Ela muitas vezes viu essa estátua, mas
Tá bom, não sentiu absolutamente nada. Naquele dia foi alguma coisa diferente. Ela olhou para a estátua, e ali diante da estátua ela teve um encontro místico com Cristo. Era a estátua do Et Homo, que representa o Cristo flagelado, apresentado por Pilatos à multidão. No dia que Pilatos bateu bastante em Jesus, mandou flagelá-lo bastante, Jesus já estava sangrando com a coroa de espinhos, colocaram nele um manto vermelho, zombando dele, que ele seria o rei, mas de zombaria. Então, essa estátua retratava justamente esse momento. Naquele momento místico, ela olhou para aquele Cristo e ela se viu, mesmo a contragosto, mesmo sem ter consciência disso, ela parece que ela foi levada para isso. Ela ficou prostrada diante da imagem. E ela chorou copiosamente por um dia inteiro. É como se o Cristo sofredor tomasse conta de todo o seu corpo. E ela sentisse exatamente o que Jesus sentira naquele momento de dor. Ela ficou naquela posição e naquele copioso pranto o dia todo. E quando se levantou, havia nascido uma mística. Daquele momento em diante foram várias as ocasiões em que Teresa teve experiências como essa. E ela costumava chamar essas experiências de favores divinos. Porque dizia ela, você nunca pode prever quando eles acontecerão, pois só acontecem de cima para baixo, isto é, quando Deus concede. Essas experiências foram crescendo até se tornarem transcendentes. Ela foi vista várias vezes levitando pelas outras irmãs, 15 centímetros acima do chão. Embora ela mesma nunca se desse conta disso, ela não sabia que ela estava levitando, as irmãs é que viam ela levitar. A experiência de Teresa não se deu depois de jejuns e outras práticas como muita oração, muito sacrifício, muita solidão. Foi simples assim. Teresa consumiu a divindade e a divindade a consumiu. E assim ela provou que qualquer pessoa, desde que sinta verdadeira fome e verdadeira sede de Deus, pode ter a mesma experiência. De fato, ela não teria escrito o livro a pedido das irmãs se não acreditasse nisso. Se ela deu essa fórmula, é porque ela acreditava que outras pessoas, até pessoas comuns, poderiam ter a mesma experiência. E é por isso que nasceu esse livro, O Castelo Interior. E no próximo encontro, então, nós vamos entrar nesse castelo. Bem-vindo a essa jornada, e eu peço a você simplesmente que se disponha a caminhar, e Deus vai te fazer entrar nesse castelo. Até lá.